Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimos de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 20 de junho. Nós estamos com um alimento diário, essa série, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 3, Deus manifestado na carne. Nós estamos na segunda semana com mensagem 10, Bom Ministro de Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. O Senhor de fato Ele deseja cuidar de cada um de nós, fazer de nós bons ministros. Não quer que nós tenhamos apenas dons, mas que a gente possa ministrar de fato a palavra. Senhor Jesus, se é aqueles que estão cuidando da sua casa, do seu povo, da sua vontade, Senhor Jesus, tudo sendo feito pelo Espírito. Ele está contando conosco, Ele quer que a gente realmente tenha um procedimento, um viver de acordo com aquilo que Ele quer ensinar através de nós. Não só através do nosso falar, mas também através de modelo, de exemplos. Senhor Jesus, você está nos encorajando a não cuidar apenas das outras pessoas, mas também cuidar de nós mesmos. Sempre ir diante dele, ver como é que está a nossa condição, Senhor Jesus. Para que a gente não venha só a qualificar outros, mas que nós também sejamos qualificados. Que o Senhor ele quer aprovar a nossa obra, mas primeiro Ele quer aprovar a nossa pessoa. Muito mais preocupado com a nossa pessoa, Deus está, do que com aquilo que a gente faz, Senhor Jesus. Aquilo que a gente vai fazer, Ele pode colocar o seu Espírito ali, Senhor Jesus, e produzir a sua vontade. Mas aí a nossa pessoa vai ser desqualificada. E isso Ele não quer. Deus Ele nos ama e Ele realmente Ele quer nos levar a progredir espiritualmente. Mas para isso a gente precisa buscar, a gente precisa viver diante dEle, viver diante da sua luz, Senhor, para que Ele possa nos iluminar em todas as coisas, dissipar todas as trevas, para que a gente possa ter clareza a respeito da palavra, Senhor Jesus, para realmente viver Cristo. Ele precisa hoje de uma igreja que de fato seja o seu corpo, uma igreja que de fato o expresse e que leve a sua vontade adiante. Deus está contando conosco para completar a sua obra, fechar essa era. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, a parte B. Ó Senhor Jesus. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Cuidar de si mesmo, dos outros e buscar o progresso espiritual. Ó Senhor Jesus. Em seu cuidado e preocupação com Timóteo, Paulo o instruiu a ter cuidado de si mesmo e do ensino. Essa palavra é profunda. Não é apenas ter cuidado de si, do viver, do procedimento, mas também do ensino. Nosso viver tem de refletir o que ensinamos. Nosso viver não pode ser diferente daquilo que ensinamos. Então, precisamos cuidar de nós e do ensino. Às vezes, o que ensinamos está acima do que alcançamos. Isso realmente acontece, pois afinal, há momentos em que falamos pela fé. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O ideal, porém, é que no dia a dia também aperfeiçoemos nossa pessoa e nossa conduta. Por isso, Paulo fala de cuidar de si. Ó Senhor Jesus. Nestes dias, ao ouvir as palavras atuais, abaixei a cabeça e disse ao Senhor, Senhor, preciso ter cuidado de mim mesmo, de meu interior. Quantas coisas negativas há em mim ainda, e quanta coisa o Senhor precisa tirar de mim. Ó Senhor, ainda tenho coisas do homem natural, que em vez de edificar a igreja, podem causar-lhe dano. Todos devemos ter cuidado com essa questão. Isso, porém, não significa que devemos parar, olhar para dentro de nós e praticar a introspecção. Antes, temos de ir positivamente diante do Senhor, expor-nos à sua luz e orar sobre o que ainda não alcançamos. Temos cuidado de nós mesmos e do Espírito, se queremos que nosso progresso seja a todos manifesto. Muitas vezes, quando falamos pelo Senhor,
O que dá peso à nossa palavra é o que somos, nosso viver, nossa piedade. E isso nos dá muita confiança e intrepidez na fé. Essas coisas andam juntas. Ó Senhor Jesus! O ministro de Cristo cuida de si mesmo e dos outros, buscando o progresso espiritual. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Além de seu progresso ser manifesto a todos, se Timóteo continuasse nesses deveres, salvaria a si mesmo e aos que o ouvissem. Em nosso viver cristão, como servos do Senhor, devemos cuidar de nós. Às vezes cuidamos dos outros e esquecemos de cuidar de nós. Os outros avançam e nós ficamos para trás. Isso não pode acontecer. Precisamos cuidar dos outros, apacentá-los, pastoreá-los, mas ao mesmo tempo precisamos cuidar de nós. Alguns talvez pensem, desde que eu esteja fazendo a obra do Senhor, está tudo bem. Eu ajudei um irmão hoje e ele saiu feliz e ficou em paz. Muito bom, mas isso pode dar uma falsa sensação de que estamos bem. Precisamos receber mais luz do Senhor para ver se realmente estamos bem. Devemos ir diante dele para ver como está nosso interior e nosso ensino. Será que o nosso ensino está de acordo com nossa pessoa? E como está a nossa pessoa diante do Senhor? Tudo isso é importante. Ó Senhor Jesus! Paulo encorajou Timóteo a continuar nesses deveres. Continuar indica perseverança. Não devemos pensar que o Senhor voltará amanhã e já podemos parar de servi-lo. Antes temos de viver a vida da igreja intensamente. Quando ele voltar, que sejamos vencedores. Para isso devemos continuar, porque isso diz respeito ao nosso estado para ser vencedor. Se a partir de hoje buscarmos este estado, ter o desejo de sempre melhorar, ser diligente, ter o progresso manifestado entre os irmãos, cuidar de nós mesmos e do ensino, ou seja, se continuarmos nestes deveres, quando o Senhor voltar, Ele nos encontrará fazendo assim. Essa é a importância de falar a palavra do Senhor, uma palavra que leva vida, fé, amor e encorajamento para os ouvintes. Ó Senhor Jesus! O Senhor está para voltar, e nos tempos atuais, os irmãos que estão à nossa frente estão desesperados para nos preparar para a sua vinda. Se dependesse do coração deles, gostariam de nos ver todos como vencedores. Para isso, esforçamos-nos ao máximo, mas precisamos esforçar-nos ainda mais. Ó Senhor Jesus! Para pôr um fim a esta era, o Senhor nos preparou várias ferramentas. Vamos envolver-nos com elas. Aqui estão algumas. O Expolivro, carretas biblioteca que levam livros a todo o Brasil. E a comportagem dinâmica, comportores que têm procurado orar pelas pessoas e apresentar-lhes os livros com a palavra saudável deste ministério. Estima-se que cerca de 22 milhões de pessoas sejam alcançadas anualmente e cerca de 9 a 10 mil livros cheguem às suas mãos diariamente. Que ferramenta maravilhosa! Temos ainda o Avança Jovem, em que nunca antes houve tantos jovens interessados em viver a vida da igreja, conectadas, uma rede de cuidados entre as irmãs e o CEAP, Centro de Aperfeiçoamento de Líderes. Ó Senhor Jesus! Oração. Senhor Jesus, muito obrigado por essas palavras de 1 e 2 Timóteo, acerca de como devemos proceder em tua casa, que é a coluna e base da verdade. Obrigado porque esse tão grande mistério da fé nos tem sido revelado. Ensina-nos e faz-nos bons ministros de Cristo Jesus para apressar tua vinda. Capacita cada um de nós a ser vencedor. Obrigado pela vida da igreja, em que amamos a todos os irmãos. Abençoa a todos, Senhor. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Paulo exortou Timóteo a continuar nesses deveres. Que deveres são esses? Ó Senhor Jesus. Cuidar de si mesmo, cuidar dos irmãos, né? E sempre avançar. Senhor Jesus. Cuidando ali do ensino também. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente sempre ir diante do Senhor. Não basta só fazer coisas. Porque depois você pode se ensoberbecer. Você pode ter o seu próprio entendimento da palavra que não veio do Espírito. Senhor Jesus. E aí você pode começar a querer defender o seu ponto de vista. Senhor Jesus. Achando que veio do Espírito. Muitos aí não querem defender o Evangelho. Senhor Jesus. Dentro daquilo que ele acredita. Mas sem consultar Deus. E o que gera, ó Senhor Jesus, é só discussão. Só problema, só briga. Só separação. Né, Senhor Jesus. Né, só divisão. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente seja um corpo. São vários indivíduos, mas um corpo, um só propósito, uma só direção. E essa direção é que vem dele.
Por isso que a gente precisa conviver uns com os outros, né? Para sempre buscar a direção do Espírito. Mas como nos encorajou no dia de hoje, não só cuide dos outros, não só ensine, mas procure sempre ser iluminado pelo Senhor, né? Mesmo que em nada te acuse a sua consciência, você precisa ir diante do Senhor, para que o Senhor te julgue, para que o Senhor possa julgar todas as coisas. A gente não deve começar a ser juiz das coisas, mas a gente precisa entregar para aquele que pode julgar retamente, o Senhor. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: não parar de avançar. Senhor Jesus. Se o Senhor não voltou ainda, é porque ainda tem coisa para ser feita, né? Senhor Jesus. Tem coisa que precisa ser buscada. O Senhor, ele realmente o Senhor, né? A gente precisa estar sempre indo diante dele, sempre vendo aquilo que ele quer. Ele quer dar fim a essa era. Ele não quer só gerar coisas para se fazer. Hoje estamos dando ferramentas, mas é para nos ajudar a progredir espiritualmente. Ele precisa, né, que cada um de nós viva no Espírito, para que realmente, né, a sua vontade seja cumprida. Ele vai encerrar essa era, mas é pelo Evangelho do Reino. É quando ele completar aquilo que ele precisa. A gente não sabe de nada. A gente não pode ser presunçosos nem arrogantes, né, achando que a gente sabe alguma coisa. A gente precisa realmente, né, aprender a viver diante dele, entregar tudo diante dele. Nossa vida, nosso pensamento, ensino, tudo. Tudo é dele, tudo é para ele, e por ele são todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Você está mostrando para nós, né, que a gente não pode parar, né? Senhor Jesus. É como uma pessoa que vai participar, né, de uma Olimpíada, né? Senhor, tem ali a classificação, né? E na classificação tem ali o último recorde, né? Senhor Jesus. E às vezes a pessoa na classificação já bate o recorde, né? Senhor Jesus. Ó, tinha tantos segundos, ele conseguiu passar ali em milésimos de segundo na frente, pronto, bateu um novo recorde. Vai ficar detentor do recorde? É para sempre? Não. Senhor Jesus. Se ele parar de progredir, outro vai progredir mais, Senhor Jesus, e vai alcançar o que ele alcançou, vai ultrapassar. Então a gente precisa estar sempre, a gente sempre vê atletas, né, que estão sempre batendo os próprios recordes. Quando ele não consegue mais, ele vai ser superado por outro, porque alguém está buscando mais. É isso que a gente precisa realmente perceber. Olha, o Senhor está buscando mais, ele quer buscar mais em nós. E a gente precisa realmente ir diante dele, senão vai entrar a soberba, o inimigo vai entrar com palavras falsas, com engano. Né? A gente não pode aceitar isso. A gente viu, né, Timóteo, ontem a gente viu na imediata, Timóteo deu uma enfraquecida, né, por causa das situações que Paulo estava acontecendo com ele, né? E eu contei a minha experiência, né, às vezes acontece, né, vem falsas acusações, mentiras, isso te desanima. Senhor, isso vai tirando ali o fogo do Espírito. Mas a gente precisa continuar se voltando ao Senhor. Né? A gente tem que perceber, né, que tem dois tipos de perseguição, né, de sofrimento. Aquela que você mesmo está causando, algo devido, você pecou, você errou, você fez as coisas sem depender do Senhor e agora, né, tá recebendo de volta, né, aquilo que você mesmo fez. Mas tem certas situações que acontecem na nossa vida e você não fez nada, você está bem, você está diante do Senhor, né, você está ali vivendo no Espírito, você tem clareza, e aí vem as situações. Mas aí o inimigo quer fazer o quê? Ele quer te acusar, te enganar. Né? Tem um livretinho, né, pequenininho, muito tempo que eu li, que chama O Sangue Precioso de Cristo. Ele fala isso. Ele fala que, em primeiro lugar, você tem que reconhecer, né, o seu erro, o seu pecado. A Bíblia fala que se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Né? O pecado está sempre ali na nossa boca. Talvez não seja um pecado grosseiro, mas tem sempre alguma coisa ali, um resquício de soberba, de alguma situação, como o irmão mesmo falou aqui, né? Ouvindo a palavra profética, ouvindo o que o irmão está falando, olhou para cima e falou assim: quanta coisa ainda tem em mim, que ao invés de edificar ainda pode prejudicar a igreja, né? Quanta coisa que eu ainda posso falar, posso perder o controle, né? E acabar machucando algum irmão, ferindo. Senhor Jesus, a gente tem que reconhecer isso. Se a gente fosse perfeito, o Senhor já tinha nos arrebatado. Ó Senhor Jesus, né? Quantos irmãos, né, nessa situação que está vivendo agora de pandemia, quantos irmãos estão dormindo no Senhor? O Senhor preparou, os irmãos estão prontos, e o Senhor está levando. Ó Senhor Jesus, né? Porque eles não pararam de avançar, continuaram progredindo para continuar sendo útil ao Senhor. Não é competição, né? A gente não está aqui competindo, a gente está aqui cooperando, né? No estádio todos correm, mas um só leva a coroa. Mas aqui não, o Senhor está mostrando para nós que a coroa da vida está guardada. Senhor Jesus, para aquele que procura, né? Aquele que tem o desejo de progredir, né? Aquele que ama a vinda do Senhor. Por isso que nos dá tantas ferramentas, né? Está dando para nós o Expolivro, né? Um ambiente ali, né? Uma carreta com um livro que vários irmãos pregam o Evangelho.
apresentam o livro, o ambiente de dentro desse livro é o café, né? Que é um ambiente para acolher, para orar, os irmãos estão servindo ali, estão com foco no Senhor. Ó Senhor Jesus, comportagem dinâmica, né? Os irmãos estão orando, né? Mais de 20 milhões de pessoas por ano, né? E 9 a 10 mil livros todos os dias na mão das pessoas, né? E esse livro vai alcançar mais. Às vezes um livro, né, é lido por 3, 4, 5 pessoas. Ó Senhor Jesus, tudo isso para levar a palavra. Também tem o Avança Jovem, os jovens interessados em viver a vida da igreja. Existe conectados numa rede de cuidados entre as irmãs. E tem o CEAP, né, que é o Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, que hoje também tem aperfeiçoado a liderança. Senhor Jesus, né? Por que aperfeiçoado a liderança? Porque são pessoas que hoje estão vivendo para ser modelo do Senhor, para ser pessoas em que o Senhor pode contar, pessoas que vão viver o Evangelho. Então a gente precisa realmente ter isso tudo aqui. A gente viu ontem, a gente precisa manifestar o nosso progresso diante das pessoas, mas não é para ser exaltado, é para que as pessoas possam ver, olha, se eu viver o Evangelho igual aquele irmão, Senhor Jesus, eu vou ter um viver cheio de intrepidez, um viver cheio de confiança, Senhor Jesus. É muito ruim, né, quando você está diante de uma situação e o inimigo vem colocar dúvida. Alguém começa a questionar a palavra, começa a questionar um monte de coisa, questiona você, acha que você é arrogante, você é isso, você é aquilo, e você vai diante do Senhor, Senhor, poxa, eu estou aqui buscando a sua vontade, será que eu excedi, eu estou fora do Espírito? Mas aí quando você está em comunhão com o Senhor vai lá e te mostra, não, calma, fica calmo, ó Senhor Jesus, fica calmo, já você está vivendo o Evangelho, Senhor Jesus. Eu lembro uma vez que eu fui cuidar de uma família, né, e aí eu fui lá junto, né, e tinha que ir mais um irmão com a família deles, iam para sentar, eu estava ali só indo junto, mas aconteceu uma situação lá na família do irmão, eles não puderam ir, e aí estava só eu para ministrar a palavra, e a família ali, e algumas outras pessoas, e aí eu comecei a compartilhar o encargo da palavra e tal, e de repente outra pessoa começou a se levantar e falar tudo o contrário, Senhor Jesus, né? E aí falava e queria debater, e queria fazer um monte de coisas, ó Senhor Jesus. E aí eu falei, Senhor, e agora? Eu comecei a exercitar o Espírito, Senhor Jesus, eu precisava levar o encargo, né? E a pessoa querendo criar confusão, né? E chegou uma hora que eu tive que usar a autoridade do Espírito, né, para repreender a pessoa na frente de todo mundo, né? Não foi nada agradável, né, Senhor Jesus, mas aí deu para sossegar ali a situação e levar o encargo, né? Porque o inimigo não queria estar furioso, não queria deixar acontecer o ensino, ó Senhor Jesus. E aí só tinha eu para resistir a tudo aquilo ali. Por isso que o Senhor está sempre nos aconselhando aí junto, né? Mas ali houve uma situação, né? E aí eu saí dali totalmente sobrecarregado, né? Senhor Jesus, saí dali triste ali, com o coração pesado, Senhor, que confusão, né? E eu orando ao Senhor, Senhor, poxa, o que essa família deve ter pensado, né? Será que ela entendeu? Será que os irmãos entenderam a palavra? E eu saí dali orando ao Senhor, né? Senhor, me perdoa se eu estava fora do Espírito, se eu me exaltei. Ó Senhor Jesus, Senhor, cuida dessa família, para que depois a gente possa vir, né, e trazer o Evangelho e tal. Ó Senhor Jesus. E aí eu fui para o ponto de ônibus para ir para casa, e de repente surgiu um caminhão do nada. O motorista perdeu o controle na hora de frear no quebra-mola, e de repente o caminhão começou a vir na minha direção. O caminhão ia tombar em cima de mim, né, e me esmagar ali no ponto de ônibus. Só que nesse momento, na hora que eu vi, eu tomei aquele susto, né, a única coisa que eu fiz foi invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí, né, claramente, né, eu vi assim a mão do Senhor, né, pegar aquele caminhão e colocar aquele caminhão novamente na estrada, direito. Aí quando o caminhão passou devagar, né, eu pude ver claramente, né, era o próprio diabo ali tentando acabar com a minha vida. Na hora veio aquele arrepio, aquele sentimento ruim, né, pesado, né, eu começando a invocar o nome do Senhor. Aí chegou o ônibus e tal, e aí eu fui ali, né, agitado e tal. Ali dentro do ônibus comecei a orar ao Senhor, orar. E aí começou a vir a paz do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor falou, olha, o inimigo ficou furioso, porque o Evangelho venceu. Senhor Jesus. Né? Então assim, aconteceu toda aquela situação, e o Senhor veio e trouxe para mim tranquilidade, paz no Espírito. Senhor Jesus, porque a vontade dele tinha sido feita. E aí depois cheguei em casa,
liguei para os irmãos, avisei que tinha acontecido e tal, isso. Quando a gente voltou na outra semana, aí realmente a gente pôde perceber que o Senhor fez a vontade dele, porque a família ouviu o Evangelho, eles não perceberam nenhuma confusão, não perceberam outra pessoa debatendo, mas o próprio Espírito foi confirmando neles a palavra. Então, por isso que a gente precisa ter um procedimento diante do Senhor. Por isso estamos encorajando. Cuida de si mesmo, cuida do ensino. Não acha que é só fazer obra. Né? Vai diante do Senhor, ver como é que você está diante dele. Como que está o seu interior, como que está a sua pessoa, o ensino e o viver. Você e o Senhor. Como que está a intimidade, como é que está o fluir da vida. Por isso que tem que viver mais intensamente até o Senhor voltar. Progredir para o próximo nível, para o próximo, sempre ir diante do Senhor. Né, ver como é que está o nosso ensino, nossa pessoa, nosso viver diante do Senhor, né, buscar esse viver de ser vencedor, né, de viver diante do Senhor, de buscar, né, o estado de ser um vencedor, para quando o Senhor voltar, nos achar fazendo assim. Por isso que mostrou que traz peso para o nosso falar, é o viver. O Senhor quer mostrar para as pessoas a palavra, mas também quer mostrar a pessoa. Ó Senhor Jesus, não para gente, como falo novamente, não para gente ser famoso, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, mas para realmente cumprir a vontade de Deus. Deus, ele escolheu isso. Deus e o homem juntos. Primeiramente a pessoa vai olhar para você, vai ver uma pessoa falando. Depois ela vai ouvir o Espírito. Mas a gente precisa dar continuidade. É pela fé, Senhor Jesus, mas também pelo buscar. A gente tem que buscar ser aperfeiçoado, cuidar, né, ter o mesmo espírito da fé. Ó Senhor Jesus, a fé vem, gera em você um sentimento no espírito, mas quando você vai levar, você tem que levar a mesma fé, você tem que levar o mesmo espírito. Por isso que é importante ter experiência com a palavra, se expor diante do Senhor, não de maneira introspectiva, pensando, mas ir diante do Senhor de maneira positiva, diante da luz do Senhor. Senhor Jesus, se alguém acha que você vai se sentir reprovado e afastado do Senhor, pelo contrário, você que vai diante do Senhor fala assim, você tem que me reprova logo. Eu aprendi isso. Eu aprendi, Senhor, o meu viver está reprovável, então me reprova logo. Para poder me arrepender, me voltar ao Senhor e ser purificado. Ó Senhor Jesus. Né? Então, eu não tenho medo de ser repreendido se eu estiver cometendo alguma falha, porque eu vou diante do Senhor. Se alguém me repreender, você está errando nisso, amém, eu vou pegar tudo aquilo ali e vou levar diante do Senhor, porque eu quero melhorar, eu quero progredir, eu quero estar diante do Senhor, sem ruga, sem mancha, sem mácula, não para ser nada para ninguém, mas para ser útil ao Senhor, para ser uma ferramenta na mão do Senhor, para trazer o Senhor de volta, para encerrar a era. O Senhor está nos chamando para viver um momento único. Nós podemos ser arrebatados diante do Senhor. Quantos servos de Deus, né, quiseram tocar no Senhor na sua vida e não puderam? Mas Ele mostrou para nós, olha, a palavra viver tem que andar junto, salvar outros, mas salvar a si mesmo, viver diante da luz do Senhor, viver intensamente o Evangelho. Ó Senhor, se esforçar ao máximo, né? Já bati um recorde, mas agora eu vou bater o próximo, e o próximo, até a vinda do Senhor. Senhor, está correndo ali na linha de frente, né? Ó Senhor Jesus, está interessado no progresso espiritual, na ferramenta. Senhor, nas ferramentas que o Senhor tem dado, né, que vão nos ajudar a progredir. Né? O Senhor, Ele quer isso de nós. Se a gente for um testemunho do Senhor, a gente vai gerar nas pessoas. O Senhor me fez lembrar de um filme onde um rapaz, ele queria ser, um filme antigo, né? Ele queria ser um cavaleiro, mas para ser cavaleiro na época tinha que ser nobre, não sei, tinha que ter dinheiro. E prometeram para ele que iam fazer dele um cavaleiro, porque uma outra pessoa que tinha um título de nobreza ia adotar ele, ia instruir, só que morreu e a família não cumpriu. Então ele depois voltou, né, para tentar ser cavaleiro, para tentar ganhar um dinheiro ali, para poder ajudar a família dele. E isso ele conquistou muitos amigos. Depois descobriram, né, que tudo isso era falso. E aí prenderam ele ali em praça pública para ele ser maltratado, né, pelas pessoas. Só que quando ele estava ali, as pessoas tentando maltratar ele, os amigos, né, se puseram entre ele e a multidão. Não deixaram que a multidão viesse maltratar o amigo. Aí nisso chega, né, o filho do rei, né, e aí todo mundo teve que baixar a cabeça ali e tal. E o filho do rei acabou conhecendo esse rapaz e viu que ele era uma pessoa honrada, uma pessoa de caráter. E aí chegou e falou diante da multidão, olha, se eu não conhecesse esse rapaz,
só pela atitude dos amigos dele, eu já ia saber que ele é uma pessoa boa, uma pessoa honrada, uma pessoa de princípios. Porque nenhum amigo defende alguém que não presta. Ó Senhor Jesus. Então ele deu esse testemunho. E ele, sendo rei, foi lá, nomeou ele como cavaleiro. E assim, ele não tinha cometido mais o crime, porque agora ele era cavaleiro de verdade. Então, o que a gente tira dessa lição? Por ele viver, não só querer mostrar para os outros que ele sabia lutar como cavaleiro, mas ele vivia como um. E ele foi honrado por isso. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente não está vivendo o Evangelho para mostrar para outros. Não é para ensinar palavras vazias. Mas realmente para ter um procedimento em que os outros possam se encorajar a defender o Evangelho. Por isso que Paulo encorajou Timóteo. Timóteo, não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha do ser encarcerado. Vem sofrer junto. Porque é um sofrimento de Cristo. E é isso que o Senhor está nos encorajando. A gente vai passar por situações e tal, mas a gente tem que ter clareza. É para honrar o Senhor. É para cumprir a sua vontade. Que o Senhor possa encontrar em nós essa busca, esse coração. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.